Oi gente, tudo bem? Bem-vindos aí a mais um vídeo. E o vídeo de hoje eu trouxe pra vocês esta maquiagem e tudo que eu achei desta paletinha aqui da Bruna Tavares. Essa é a BT Sunflower, gente. Essa paleta abalou a internet aí, né? Teve gente que ficou esperando da meia-noite pra comprar lá no site da Sephora. E hoje eu vim falar pra vocês tudo que eu achei dela. Ela vem nessa caixinha aqui, ó. Com algumas informações aqui que não vem na embalagem da paleta mesmo. Aqui as sombras têm cores, então você consegue saber quais as cores sem necessariamente abrir a paleta. Aqui também vem as informações dela ser cruelty free, as formulações, né, as fórmulas aqui da sombra. As sombras elas não têm todas a mesma fórmula. A embalagem é toda cartonada. Aqui tem o girassol com o espelhinho, né, da logo da Bruna. Aqui são as cores. Não vem espelho, que foi uma das coisas mais questionadas da paleta, né? Por que uma paleta de R$100 não veio o espelho? Eu acredito que a Bruna já gastou muito pra fazer a paleta, então pra não encarecer mais ela não pôs o espelho. E aqui são as sombras, são 9 cores. Eu achei a paleta muito boa, a qualidade dela é excelente, todas as sombras esfumam bem, pigmentam fácil, não precisam de fixadores de sombra, não precisam de corretivo para potencializar a sombra, elas criam camada muito bem. A única dificuldade que eu tive em todas as cores foi com essa sombra aqui mais escura, mas usei ela nessa maquiagem, né, persisti e consegui usar. Tem que tomar um pouquinho de cuidado, mas eu consegui. As sombras cintilantes, elas brilham muito e até mesmo as sombras opacas mais clarinhas pigmentam muito. Vou fazer um swatch aqui pra vocês das cores. Essas são as 3 sombras cintilantes. Essas aqui são as 3 sombras mate mais claras. E essas aqui são as 3 sombras mates mais escuras, gente. Pigmentação escandalosa. Essa pigmentação não é só no braço assim, tá? Ela vai pro olho. E todas as sombras, com exceção dessa aqui, ficam exatamente do tom da paleta no olho. Essa aqui eu achei que quando você deposita ela, ela fica mais escura. De acordo com o que você vai esfumando, ela chega realmente no tom da cor que tá aqui na paleta. Mas, gente, são todas lindas, a qualidade tá incrível. Eu achei que a Bruna fez um trabalho muito bom, né, como todos os produtos dela. Ao todo, as sombras têm 15 gramas. Ela foi formulada nos Estados Unidos pela mesma fábrica que faz as sombras da Anastasia Beverly Hills e foi produzida aqui no Brasil. Acho sim que poderia ter um espelho, né, mas deve ter um motivo para ela não ter colocado. E em relação à gama de cores, eu achei muito diferente, né? Eu não tenho nenhuma paleta que tem esse tom de mostarda aqui, achei muito bonito. Essa sombra aqui tá maravilhosa, essa aqui eu achei também muito diferente, ela tem um tom esverdeado. Essa aqui, ela reflete dourado e também reflete verde, achei muito bonita. Mas não é uma gama de cores que eu me vejo assim, por exemplo, usando apenas ela. Sabe, nessa maquiagem, por exemplo, eu usei uma outra sombra pra iluminar abaixo da sobrancelha. Mas eu sou, assim, uma pessoa um pouco mais básica, sabe? Então eu não me imagino usando somente esta paleta. Ela custa R$99 no site da Sephora. Por enquanto ainda não está à venda em outras lojas, mas a Bruna disse que vai estar vendendo em lojas físicas também e em outras lojas online. E é isso, gente. No mais, eu gostei demais da paleta, achei a gama de cores bem diferente e bem bonita, muito bem pensada. A Bruna fez as sombras para serem usadas assim também em trio, sabe? A primeira vez que eu vi ela, eu fiquei meio confusa, confesso. Fiquei pensando assim, que composição que eu poderia fazer com essa paleta. Mas se você for parar pra pensar, a escolha foi genial, sabe? Realmente dá pra você usar sombras assim em trio, ou até assim mesmo, sabe? E eu espero que vocês gostem do tutorial. Pretendo trazer outras maquiagens com ela pra vocês. Já tem aqui no canal também uma comparação entre ela, a paleta da Mari Saad e a paleta da Liz Salazar. Vou deixar linkado aqui pra vocês. E bora lá pro tutorial. Vou começar com a camuflagem da mais vaidosa. Essa aqui é na cor Sandy, pra somente
uniformizar o tom da minha pálpebra. Vou tomar aqui com a esponja pra tirar o excesso. Vou começar com um pincelzinho assim meio chatinho. Esse é o E25 da Ruby Rose. E vou nesse tom de marrom aqui. Vou começar depositando essa sombra aqui, ó. Só até o côncavo, não vou subir muito com ela. E eu vou primeiro depositar ela aqui pra ela pigmentar bem. Gente, olha a cor dessa sombra. E vou fazer a mesma coisa aqui no meu cantinho interno. Também vou depositar. Essa sombra, ela tem uma coisa assim, meio engraçada. Porque quando você deposita ela na pálpebra, ela fica muito mais escura do que ela mostra aqui na paleta. Mas aí, conforme você esfuma ela chega nesse tom de marrom aqui mais quente. Vou limpar meu pincel aqui na minha rodinha. Esse pincel da Ruby Rose, ele é muito bom, porque ele é gordinho, então ele aplica e esfuma ao mesmo tempo. E eu vou esfumar aqui a bordinha, mas eu vou puxar essa sombra pra dentro. Porque se eu pegar um pincel maior aqui e começar a fazer movimentos circulares, essa sombra vai chegar lá na minha sobrancelha. Tá? Tem que tomar um pouco de cuidado na hora de esfumar essas sombras mais escuras, porque elas se espalham também muito fácil. Então, com esse mesmo pincel, eu vou passando ele assim, ó, na borda da sombra e vou puxando ela pra dentro. Vou pegar agora um pincel menor, esse é o S10 da Esfumato, e vou vir nesse tom de mostarda aqui da paleta. E essa sombra, quando eu olhei ela assim a primeira vez na paleta, eu pensei, nossa, ela tem que estar aqui porque a paleta é inspirada num girassol, né? Então tinha que ter esse tom de amarelo mostarda. Mas eu fiquei pensando, como eu vou usar essa sombra? E ela tem uma coisa muito legal, que é quando você esfuma ela, o fundinho dela fica marrom. Então ela não fica esse mostardão, sabe, na pele. Tanto que quando eu aplico ela sozinha, eu tenho a impressão de que ela fica mais escura do que ela tá na paleta, sabe? O fundo dela é marrom. E aí eu vou passar ele, ó, nas bordas desse primeiro marrom que eu apliquei. Lembrando que tem que tomar cuidado para essa sombra não subir muito. Agora eu vou para um pincel menor ainda, esse aqui é o A26 da Macrylan, e eu vou pegar essa sombra mais escura aqui da paleta, ó. Essa foi a única sombra de toda a paleta que eu tive muita dificuldade de usar. Todas as vezes que eu usei essa sombra, ela manchou nos meus olhos, mas eu não desisti. Eu falei, não, eu vou ter que conseguir usar, não é possível que é só comigo que não tá funcionando. Então eu resolvi trazer ela aqui nessa maquiagem, uma maquiagem que inclusive eu acho que eu nunca fiz aqui no canal, que é esse ponto de luz aqui, né, essa pálpebra luz. Eu acho que não combina muito com o meu olho, eu tenho um pouco de dificuldade de fazer, mas resolvi trazer ela, inclusive com essa sombra que eu tive mais dificuldade de usar. Tá? Então, com esse pincelzinho menor, eu vou depositar essa sombra aqui, ó, por cima do primeiro marrom que eu usei. Também aqui no cantinho externo e no canto interno da pálpebra. Aos pouquinhos, primeiro eu vou pigmentar a sombra. Tomar cuidado para não colocar essa sombra muito pra cima. E eu vou colocar ela aqui nesses cantinhos. Vou limpar meu pincel aqui de novo e vou começar a esfumar a bordinha aqui da mesma forma, da borda da sombra pra dentro, puxando o esfumado pra dentro pra não subir muito. Vou pegar um pincel de precisão, esse aqui é o B907 da Macrylan, e vou vir nesse primeiro tom cintilante aqui, ó, pra iluminar aqui meu cantinho interno. E eu senti um pouco de falta, assim, de uma sombra iluminadora sem esse fundo esverdeado. Lógico que é a proposta da paleta, né, gente? Ser inspirada aí no girassol. Então, por isso que ela tem esses tonzinhos específicos. Mas nenhuma dessas duas sombras iluminadoras eu gostei pra usar abaixo da sobrancelha. Eu acho que o fundo predominou muito, ficou um pouco marcado. Então, pra usar abaixo da minha sobrancelha, eu vou vir nessa paletinha aqui da Ruby Rose, a Desired Eyes.
E eu gosto muito desta sombra aqui, ó, da paleta. Limpo o pincel novamente, vou usar o mesmo aqui pra iluminar abaixo da minha sobrancelha e terminar de selar o corretivo que eu passei aqui. Então, ó, vou iluminar aqui. E agora eu vou vir num pincel maior, assim. Esse é da Fandi, é o F140, sem sombra, só pra esfumar aqui, ó, pra unir o marrom com a sombra iluminadora que eu coloquei aqui. Então, é bem de leve. Vou pegar um linguinha de gato, assim, esse eu vou ficar devendo o nome, porque ele já apagou, mas é da Macrylan. Vou voltar na camuflagem da Mais Veidosa e vou dar uma limpadinha aqui, ó. Apesar de não ter aplicado muita sombra, mas é pra grudar bem a sombra cintilante. Passar um pouquinho da esponja aqui em cima pra tirar o excesso do corretivo. E agora com um pincelzinho de aplicar sombra eu vou vir neste primeiro tom aqui. Achei essa sombra muito bonita porque ao mesmo tempo que ela tem esse fundinho meio verde, ela também tem dourado. Então, conforme bate a luz, ela muda de cor. Eu achei muito bonita. E as sombras dessa paleta tem a mesma pegada da maioria das sombras cintilantes quando você aplica com os dedos. Ela brilha ainda mais. E quanto mais você dá uma polida assim na sombra, ó, você vai passando o pincel nela, mais ela brilha. Vou pegar o pincel A26 novamente, vou só dar uma encostadinha nessa sombra aqui mais escura, gente. É muito pouquinho mesmo, pra não manchar. E eu vou passar ela aqui, ó, bem de leve, pra melhorar a transição aqui entre a sombra cintilante e o marrom mais escuro. Mas eu acho mais fácil não vir direto com a sombra mais escura, sabe? Eu acho que esfuma mais fácil e não fica manchado. Agora que eu esfumei aqui, ó, entre a sombra cintilante e a sombra opaca, o marrom mais escuro, ele perdeu um pouco da intensidade. Então eu vou voltar naquele mesmo pincel menor e na sombra mais escura, bem pouquinha sombra mesmo. E eu vou dar uma intensificada nela aqui, ó, no canto interno e também no canto externo. Tomando cuidado para não subir muito essa sombra, para sobrar espaço para eu esfumar a bordinha dela. Para dar uma última esfumada assim, bem de levinho, eu vou voltar no pincelzão, o F104 da Fandi, sem sombra, sem nada, só para dar aqui mais uma esfumada. Vou fazer um delineado bem rente aos meus cílios aqui, bem fininho mesmo, com essa caneta aqui, a Dramatic da Luisance. Vou colar um cílio super discreto, bem fininho, só pra dar um volume mesmo no meu cílio. E enquanto a cola dá uma secadinha, vou fazer aqui a parte de baixo. Eu vou começar com o pincel de precisão nesse primeiro marrom que a gente usou. Vou começar esfumando aqui, ó, meus cílios inferiores. Agora com o pincel tipo de sobrancelha, esse aqui é o E65 da Ruby Rose, eu vou vir aqui, ó, no tom mais escuro. Esse foi o jeito mais fácil que eu achei de esfumar essa sombra aqui nos cílios inferiores, sem que ela ocupasse todo o esfumado. Como eu falei, gente, foi a única sombra que eu tive dificuldade de usar, mas aí eu achei um jeito mais fácil, né? E pra mim o jeito mais fácil foi assim. Então eu marco aqui bastante a raiz dos meus cílios com esse pincelzinho menor. E agora eu volto no tom de mostarda e esfumo aqui, ó, pra mesclar a sombra mais escura com o outro marrom. Passei máscara aqui nos cílios inferiores, passei um lápis pretinho e foi assim que a maquiagem ficou, gente. Não esquece de me contar aí o que você achou. Se você gostou da paleta, se você já comprou, deixa seu like, se inscreve aí no canal. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.